Está de regresso ao espaço público português o debate sobre o passado esclavagista do país, a propósito do anúncio da construção de um Museu dos Descobrimentos. No mundo académico e associativo há quem se insurja com o nome do museu. O argumento é que o termo descobrimentos tem uma marca ideológica de exaltação de uma suposta superioridade portuguesa e que os descobertos perderam mais do que ganharam com a chegada dos navegadores portugueses no século XV às costas de África e de outros pontos do mundo. Queixa central é o sistema escravocrata e o comércio atlântico de africanos que durou séculos. Para olhar para este debate e analisá-lo, convidei João Pedro Marques, é historiador com várias décadas de estudo e publicação de obras sobre este tema. E Orlando Piedade é escritor e investigador sobre o tema da escravatura. Bem-vindos a ambos e começo por si com aquela que é aparentemente uma noção menos ortodoxa relativamente a este tema da escravatura. Aquilo que me parece é que entende que há demasiada ideologia paternalista de quem olha e estuda estas questões da escravatura, certo? Estou muito longe daquilo que é o seu pensamento. Não sei se eu entendo completamente. Quem olha e estuda... Bem, muita gente olha, não é? Mas quem estuda esta questão da escravatura, aqui em Portugal, são o quê? Meia dúzia de pessoas? Eu sou uma das pessoas que estuda a questão da escravatura. E escrevo sobre ela há imenso tempo, não é? Ela agora está na ordem do dia, por razões políticas e por razões ideológicas. Mas, da parte de quem estuda a questão da escravatura, não vejo que haja paternalismo nenhum. Quando falou em visão menos ortodoxa, presumo que estava a pensar na minha? Sim, estava a pensar na sua. Aquilo que me parece é que... Só parece menos ortodoxa aqui. Do que escreve, nomeadamente neste seu livro Escravatura, Perguntas e Respostas, o João Pedro Marques dá nas suas conclusões ao leitor a possibilidade de perceber que não tem de ser um discurso marcado, o discurso dos estudos sobre este tema, marcado por uma culpa ocidental relativamente ao fenómeno da escravatura transatlântica. É isso? Estou longe do seu pensamento ou é isso? Não, desse ponto de vista, claramente. Quer dizer, os historiadores não definem culpas, nem é esse o objetivo dos historiadores. O objetivo dos historiadores é definir a verdade. Ou, enfim, estar tão perto quanto possível da verdade. A culpa, o perdão, culpabilidade, isso não é um problema historiográfico. Isso é um problema para juízes, para ideólogos, para as memórias que cada povo tem sobre certo tipo de acontecimentos. Memória não é história, não é uma coisa coincidente. História é uma coisa filtrada, calibrada. O que um historiador faz é pegar, por exemplo, nas memórias, em documentos, em provas, reunir tudo isso e depois ponderar e chegar a uma conclusão. Agora, a culpa não é um problema dos historiadores. Os historiadores não estão lá para definir culpas. E aquilo que está a inquinar esta conversa sobre escravatura é isso. São pessoas que estão muito interessadas em descobrir quem foram os culpados. Ora, quer dizer, isto é uma coisa, para um historiador isso não faz grande sentido. Não faz sentido. E, portanto, aquilo que parece aqui, no contexto português, uma visão pouco ortodoxa, na verdade, no âmbito internacional, não. Há 50, 60 anos que o assunto da escravatura se estuda no mundo ocidental, sobretudo nos Estados Unidos. Eu atrevo-me a dizer, um dos temas mais estudados nos últimos 50 anos, um dos temas mais estudados pela historiografia. Um colega meu americano, chamado Joseph Miller, fez um levantamento do número de livros e de artigos nestes últimos 50 anos. Era qualquer coisa como 25 mil. É qualquer coisa como 25 mil. Portanto, é um assunto estudadíssimo. E aquilo que aos portugueses, que aparece nesse livro e noutros, parece uma coisa pouco ortodoxa, entre historiadores não oferece dúvida nenhuma. Há uma separação entre o que é o objeto de estudo e a percepção... A percepção popular sobre isso. Já lá vamos. Orlando Piedade escreve sobre este tema
numa ótica que não é a académica, Orlando, sente as dores quando escreve, por exemplo, Escravos e Homens Livres, sente as dores de quem passou, ou imagina essas dores de quem passou por este processo da escravatura? Um primeiro olhar sobre o tema como um todo, nós temos que nos libertar de qualquer afinidade para conseguirmos ter uma visão mais apurada daquilo que é o facto. Independentemente de sentir que foi algo tocante, algo triste, algo... não tem qualquer explicação, só quem passou por isso consegue explicar. Nós temos é que nos distanciar, de certo modo, disso para que possamos ter uma visão mais clara quanto possível. Nós temos uma questão que é o olhar sobre a mesma realidade. A realidade é aquela, está lá, e foi o que de facto aconteceu. Agora, existem dois lados, que é o lado do perpetrador, chamemos assim, sem qualquer outro significado, e olhamos também para o lado de quem sofreu deste mesmo fenómeno. Aquilo que se verifica hoje, aquilo que se debate muito, está muito centrado na parte dos perpetradores e não propriamente a outra vertente, o outro lado, a outra visão, porque nós sabemos que uma mesma realidade pode ter vários pontos de vista. Eu assisto hoje com alguma perplexidade à forma está-se a debater este tema, a criação do museu e todas as outras questões em torno deste mesmo assunto, e é sintomática a forma como eu não vejo uma figura do outro lado, chamemos assim, a ser questionada, a ser do lado de quem sofreu com este fenómeno. Eu vejo mais muita teoria em torno, mas todas elas provenientes do perpetrador e não propriamente de quem sofreu com o fenómeno. Eu não sou o representante, não seria o representante legítimo do outro lado, até porque eu não sou historiador, faço sempre a ressalva, sou um curioso que tem vindo a trabalhar, é verdade que desde 2010, 2011 que tem vindo a trabalhar em torno desta temática, mas ainda assim não me sinto suficientemente apetrechado para ser o representante desta parte. Ainda assim traz uma leitura sobre este tema. Sendo São Tomense, aproxima-se mais deste assunto também por aí? Sim, o trabalho procura sempre, como referi inicialmente, a outra visão, a outra forma de olhar para o mesmo facto, apesar de, neste caso, estar a olhar para a escravatura, para os africanos, não na perspectiva dos africanos em África, mas sim dos africanos em Portugal. Os africanos, concretamente em Lisboa, a vida que tiveram ou que passaram a ter depois da abolição da escravatura, que, como nós sabemos, foi muito antes em Portugal em relação aos países africanos, não propriamente por questões humanitárias, mas sim porque os escravos... ainda assim, mantendo também um negócio fora do país. Sim, porque o objetivo era ter os escravos, mas noutras paragens onde eles pudessem servir de ferramenta de trabalho. Professor João Pedro Marques. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, naturalmente. Com interação. Ok. Orlando, quando fala, por exemplo, do perpetrador, não é? Está-se a referir a quem? E a quê? E outra coisa, já agora, perdão, e quando fala no outro lado, não se sente habilitado a falar como representante do outro lado. Que outro lado? Nós estamos a falar de Europa, neste caso Portugal, caso concreto. O perpetrador. Sim, exatamente. E por que não o africano? Nós estamos a falar de dois... Levanta uma questão muito legítima. Nós sabemos que a escravatura, o comércio humano, para atingir a proporção que atingiu, teve grande colaboração dos africanos. Não é colaboração, desculpe. Não é colaboração. É envolvimento ativo e lucrativo. Certo. E chegavam a vender os próprios familiares. Sim, por razões lá, como aqui também na Europa, no mundo ocidental, se fazia quando era necessário. Agora, repare, isto é uma situação tão complexa e tão embrincada que dizer assim, os brancos, no caso, e os portugueses,
são os criminosos, que, repare, não era considerado crime sequer na altura, e estes são as vítimas. É muito mais complicado que longe isso. disso. O meu, quando me refiro aos perpetradores e aos que sofreram com... melhor dizendo, quando eu separo... Quando separo Os as que margens sofreram, de um lado e do não outro, temos dúvidas. Hein? quando eu separo uma margem e outra, é no sentido de ter uma visão europeia e outra visão africana. E nós sabemos que certamente a parte africana poderia ou poderá, eventualmente, olhar para a mesma realidade com outros olhos, ou ter uma outra percepção daquilo que aconteceu. Não sei. Mas é uma hipótese que eu levanto. Eu pergunto, João Pedro Marques, mas a dimensão industrial que ganha depois o tráfico internacional de escravos não é suficiente para transformar esse olhar e marcar essa diferença, aquilo que era o comércio de escravos dentro de África e depois a sua mundialização? Sabe, esse é um tema muito, João, é um tema muito debatido entre os historiadores. A escravidão africana, por exemplo, africana ou noutros locais, era benévola relativamente àquela que depois se criou nas colónias americanas, por exemplo. Qual era a mais brutal? Qual era... Não se consegue chegar a uma conclusão. Porque depende daquilo que cada historiador quer valorizar como elemento distintivo e definidor do que era a brutalidade. Porque, repare, por norma, a escravidão nas colónias americanas podia ser brutal. O trabalho na até porque está documentado, não é? E o outro não há registro. Também temos. Um tenente inglês da Royal Navy que visita o reino do Daomé e que deixa uma descrição muito detalhada do que lá se fazia, quer dizer, sabemos muita coisa sobre a escravidão. Olhar de um ocidental também. Mas tudo é o olhar. Repara, o que é que nós sabemos dos povos nómadas, dos hunos, dos mongóis, de muitos turcos? Sabemos aquilo que os chineses, os iranianos e os cristãos escreveram sobre eles. Mas isto, para um historiador, é suficiente. Tem mesmo que ser assim. Não temos outro tipo de documentação. Agora, voltando atrás, repare, nas sociedades americanas, a escravidão, sobretudo a que estava ligada à indústria produtora de açúcar, porque exigia um trabalho intensivo durante 16 horas, por exemplo, podia ser brutal e os castigos eram brutais. Mas também havia manumissões, também havia muitas libertações. Noutros sítios onde eventualmente fosse mais suave, não havia. Repare o mundo romano, por exemplo. O mundo romano tinha situações de escravidão brutais. Eu vou-lhe contar um episódio. Um homem da classe senatorial, e Orlando também, Pedânios II, que no século I foi morto por um escravo seu. O castigo foram os 400 escravos que ele tinha a serem crucificados. Homens, mulheres e crianças. Brutal. Uma coisa de uma crueldade imensa. Foi debatido no Senado. Agora, a sociedade romana também libertava muitos escravos, enquanto que outras não. Portanto, o que é que nós consideramos aqui mais brutal ou menos brutal? E depois há um outro aspecto que o Orlando referiu ali, que é importante. Nós sabemos, isso é uma coisa que nunca é dita, mas nós sabemos que muitos escravos se libertavam a si próprios, fugindo, revoltando-se, e eles próprios tinham escravos. Eles próprios faziam escravos. Portanto, quer dizer, essa coisa do outro lado é uma coisa muito dicotómica, de um lado os maus, do outro lado os bons, mas na realidade não foi assim. Na realidade, isto foi uma coisa muito mais misturada. Então não faz sentido quem está numa posição de pedir, exigir reparação aos povos africanos, um plano Marshall do mundo ocidental para a África, para compensar o que se perdeu durante o período em que houve comércio internacional de escravos. Isso, essa lógica não... Eu sou contra essa ideia, já escrevi várias vezes sobre isso. Já tentei explicar que os povos ocidentais, que no momento, a partir do final do século XVIII, sobretudo, se consciencializam da brutalidade e da injustiça do comércio negreiro, e que criminalizam, e que decretam a abolição do comércio negreiro, são os povos ocidentais que fazem isso primeiro, os ingleses, os dinamarqueses, os franceses e depois os portugueses, investiram, gastaram fortunas a fazer isso. Fortunas. Sobretudo os ingleses, não é? Os americanos tiveram uma guerra civil altamente mortífera. Morreram mais de 600 mil soldados. Mas não foi por direitos humanos, por questões de direitos humanos, então não? Foi por quê? Não foram por questões de ordem também mercantilista? Na história, os elementos estão todos interligados. Nós não podemos dizer foi por esta razão. Foi por uma série de razões
entre as quais o problema da escravatura no Sul. E, portanto, quer dizer, há da parte dos ocidentais, e há a expectativa de que, é claro que também é verdade, não podemos omitir isso, que depois de tudo isso houve o colonialismo. E a África foi devastada pela entrada dos colonizadores alemães, belgas, portugueses, ingleses e por aí fora, como sabemos. E isso mudou os dados do problema. Agora, não podemos esquecer que antes disso acontecer, houve toda esta realidade histórica. Vamos fazer aqui uma pausa só para introduzir uma outra opinião de alguém que não pode estar no programa, a professora Isabel Castro Henriques, estudiosa também destes temas, o tema da escravatura, e com quem tive a oportunidade de conversar esta semana e pedir-lhe uma declaração e pedir-lhe respostas relativamente, por exemplo, a esta questão do pedido de reparação que muitos entendem que deve ser feita às nações africanas. Eu acho que sim, que falta um pouco a questão do reconhecimento. Eu sou contra tudo o que seja pagamentos tudo o que seja uma espécie de mercantilização da dor e da violência esclavagista. Tal como os homens foram mercantilizados, eu diria que não devemos, digamos, tratar aquela violência dando-lhe um preço. E que isso não tem sentido, na minha opinião, é uma situação que não tem sentido. Já o reconhecimento, eu penso que esse reconhecimento, o reconhecimento mais importante deve ser feito através do ensino, através da formação das pessoas, a partir da idade das crianças, a partir dos miúdos. Neste momento o ensino está de acordo com esse princípio? Eu penso que o ensino, nomeadamente a forma como a questão é ensinada a nível, digamos, do ensino secundário, por exemplo, é ainda de uma forma extremamente superficial. Não é uma questão que apareça como uma questão central, quando na realidade o fenómeno, digamos, da escravatura, o fenómeno esclavagista foi um fenómeno mundial, foi um fenómeno secular, foi um fenómeno que se estendeu durante muito tempo em muitas regiões do mundo. Basta dizer que foi a Europa, foi a África, foi a América, mas não esqueçamos o longuíssimo comércio de escravos e a escravatura que se praticou no Índico, antes, inclusivamente, dos europeus chegarem, já ela existia em relação ao continente africano. Os descobrimentos têm uma carga histórica mais marcada, ligada à historiografia do século XIX, à historiografia do século XX, à questão colonial, à dominação colonial. Há essa carga, até porque todos os descobrimentos foram, digamos assim, transformados numa das questões fundamentais que proporcionava uma legitimidade histórica à dominação colonial. E, portanto, há essa carga. E essa carga, penso eu, reduz também os próprios aspectos positivos dos descobrimentos. Há hoje historiadores que têm trabalhado os descobrimentos noutra dimensão. Já não se estudam, nem analisam, nem refletem. A reflexão é uma reflexão mais alargada, como é óbvio, que trata das questões técnicas, das questões culturais, das questões sociais. E, portanto, nós não podemos reduzir, digamos assim, os descobrimentos apenas à sua dimensão ideológica no quadro do colonialismo. Não podemos reduzir os descobrimentos a isso hoje. Essa foi a sua utilização, a utilização da época, que eu diria que ainda permanece. Há efetivamente ainda marcas, digamos assim, desse imaginário, dessa imagem, dessa ideia. Existe efetivamente. Não foi ainda ultrapassado, como não foram ultrapassadas muitas questões que marcavam as ideologias coloniais. Elas continuam ainda a existir na nossa sociedade. Professora Isabel Castro Henriques, historiadora, especialista nestes temas da escravatura e também coordenadora do projeto Rota do Escravo da Unesco em Portugal. Ouvimos aqui alguns temas que já tínhamos abordado. Vou agora ao Orlando Piedade. Questão da negação e a questão dos países poderem exigir, negação em Portugal relativamente a este período e a este fenómeno, e os países de onde saíram os escravos no tempo em que Portugal tinha este comércio,
Faz sentido, então, haver algum tipo de reparação? Faz sentido haver algum tipo de reparação? Sim, faz. E o primeiro passo para a reparação passa pela divulgação. Divulgação e a consciencialização, ensinar, como disse muito bem a senhora professora Isabel Castro Henriques, ensinar aos mais novos na escola aquilo que aconteceu. Ter consciência, uma explicação clara, liberta de qualquer tipo de preconceito, para que gerações vindouras saibam, fiquem a saber aquilo que aconteceu. Se me perguntar sobre uma reparação monetária, eu não concordo. Não concordo porque eu colocaria a questão. E então a minha análise, com a qual não concordo muito, relativamente ao papel dos africanos, que também tiveram um papel ativo, também venderam e compraram escravos, também utilizaram ou deram o corpo chamemos-lhe fermentalização do homem enquanto instrumento de trabalho. O que é que íamos exigir deles, o que é que eles iam pagar. Portanto, por aí eu não entro, não concordo, porque a maior compensação que se pode fazer aos africanos, ao povo africano, a quem sofreu com este fenómeno, é divulgar, é educar, é ensinar, porque passa por aí a grande conquista da humanidade, que é conhecer a sua própria história, o seu próprio percurso. Com o dinheiro não vamos longe. Acho que esta posição é pacífica, mas está Portugal... Não concordo. Não concorda. Não concordo. Não concordo pelo seguinte, eu acho que há um mal-entendido aí da parte do Orlando. Não há um estado de negação, estado de negação dos portugueses relativamente a nem este... dos portugueses, nem de ninguém. Estamos a falar em relação aos portugueses. Falamos relativamente aos portugueses. Relativamente à questão da escravatura, alguém nega o que foi a escravatura e o que foi o horror da escravatura? Haverá assunto mais conhecido no mundo do que esse? Eu chamo a atenção do Orlando... Mas o papel de Portugal nesse processo... Eu chamo a atenção do Orlando para o seguinte. O primeiro best-seller do mundo, e eu acho que ainda é o livro mais vendido do mundo, é um livro sobre a escravatura. Foi lido por toda a gente, desde a China aqui. Está a falar do Raízes? Não. Estou a falar da Cabana do Pai Tomás, da Harriet Beecher Stowe, escrito há poucos anos do desencadear da Guerra Civil Americana, foi imediatamente publicado aqui em Portugal como em folhetim, no jornal de maior tiragem. Mas alguém aqui no mundo atual tem alguma dúvida relativamente ao problema da escravatura? Ninguém tem. Pode saber mais, pode saber menos. Gerações mais novas. Não Uma tem. vez que não faz parte de modo claro, de modo permanente nos currículos. Não faz parte do modo que os ativistas políticos querem, mas faz parte do ensino, faz parte da nossa cultura. Desde o final do século XVIII, e aqui em Portugal, marcadamente, desde meados do século XIX, o problema da injustiça da escravatura está assumido nas sociedades ocidentais, o que não quer dizer que não se praticasse. E depois, voltando à questão da reparação, mas desculpe lá, Orlando, se nós começamos a reparar, onde é que nós acabamos de reparar? E com base em que critério? Eu vou-lhe dizer o seguinte, as invasões mongóis no norte da China, a China tinha 50 milhões de pessoas quando foram as invasões do Gengis Khan. No final tinha 9 milhões. Os mongóis vão ter que reparar a destruição que ao longo de milénios provocaram naquela orla. Não faz sentido. Talvez não tenha sido suficientemente, não me expliquei devidamente, porque eu não defendo a reparação, talvez nos moldes que se refere, que se fala muito. O que eu defendo é a divulgação da história, sem dizer que ela não está a ser divulgada. Eu não disse que ela não está a ser divulgada. Não há assunto mais divulgado no mundo. Talvez divulgada a que nível? Como? Todos no cinema. Repare, o Spielberg fez um filme sobre o Lincoln. E não só, fez um filme sobre o caso do navio Amistad. Quer dizer, isto é visto por todo o mundo. Quando se estuda, e a nível da educação básica, por exemplo, fala-se disso? Eu não sei, se calhar até fala e eu não sei. Explica-se isso na escola? Isso faz parte da história de Portugal? Isso aconteceu e naqueles moldes? Eu posso lhe fazer, deixe-me fazer, não é uma pergunta, é no fundo um pequenino desafio. Repare o seguinte, eu escrevo sobre escravatura e dizendo coisas que não são agradáveis para Portugal desde a década de 90. Os livros estão lá, certo. Não é? E os artigos. Os livros estão lá. Escrevi ultimamente no âmbito e no contexto de um debate. As pessoas leem.
Não leem. E depois ficam muito surpreendidas por dizerem que isto é... Enfim, isto é uma novidade. Não é novidade nenhuma. Está dito e escrito há que tempos. Tocou exatamente no ponto que é o meu ponto de referência. Há muita coisa, há muita divulgação, muita coisa é feita em torno desta temática. E há muita gente que ainda chega e diz: não sabia, não tinha conhecimento, eu desconheço. Mas eu fui professor do secundário. Isto é, há alguma coisa que está a falhar no método que nós estamos a utilizar para divulgar. Concordará comigo? Se as pessoas dizem isso, falta um museu da escravatura ou falta um museu da expansão em Lisboa, no país? Falta isso como instrumento para também ajudar os mais novos a saber destas coisas? Eu não sou contra um museu da escravatura, aliás, aceito. Agora, o que me preocupa é o seguinte. Não é uma interpretação minha, é assumido diretamente por uma associação jazz, por exemplo, que foram, aliás, os mentores do memorial. É assumido pela presidente da associação que quer um museu da escravatura que seja contra a celebração dos descobrimentos. Isto é, um museu que seja um instrumento de combate político contra a história, a memória de um país e um outro museu. Isto não me parece legítimo. Devo dizer, nesta altura, que convidei a Associação de Jazz e o seu presidente para estar na mesa a falar connosco e não foi possível a sua presença. Mas o que está certo é que há este objetivo da Câmara Municipal de Lisboa em fazer um memorial que foi aprovado no quadro do Orçamento Participativo do ano passado, fazê-lo numa zona simbólica da cidade, junto ao Rio Tejo, na Baixa de Lisboa. Mais do que isso, um museu dos descobrimentos faz sentido ou este termo descobrimentos tem uma carga ideológica que continua a exaltar um passado supostamente glorioso dos portugueses? Orlando Piedade. A palavra, talvez tudo esteja em torno da palavra descobrimento. Eu vim a fazer um exercício e eu coloquei a mim próprio uma questão que é: descobrimento para quem? Talvez fossem os países europeus, neste caso concreto Portugal, que foi descobrir qualquer coisa. Descoberta para Portugal e não propriamente... Essa é a questão que é muito debatida. O museu é em Portugal. Está bem, ok. A perspectiva é a perspectiva portuguesa, certo? Exatamente, as pessoas têm uma perspectiva sobre as coisas, não é? Para mim, mais do que o nome, a descoberta, porque... que se pode... A palavra em si, para mim importa é o conteúdo e o papel. E isso ainda não está definido, não se conhece. Exato. Para mim, o mais importante é o conteúdo e o papel, não propriamente se vai ser da descoberta, descobrimentos ou qualquer outro palavrão. João Pedro Marques. Eu não rejeito a palavra descobrimentos, não é uma palavra que faz parte da minha cultura. Eu percebo qual é o intuito da palavra descobrimentos e o que é que cobre. Os descobrimentos tiveram aspectos muito positivos, tiveram aspectos extraordinariamente negativos e cruéis. Tudo isso deve fazer parte de um eventual Museu dos Descobrimentos, que faz parte de um programa do Presidente da Câmara, não é? Do atual Presidente da Câmara. Agora, nós não podemos fazer isso. Eu acho que não. Reparem os dois, por exemplo, no conceito... Mas mesmo no final do nosso tempo. No conceito de romanização. Eu vou banir o conceito de romanização porque foi uma brutalidade, porque os romanos esmagaram uma quantidade de oponentes e de regiões. Não vou. Eu utilizo o conceito de romanização. Porquê é que não posso utilizar o conceito de descobrimentos? Está por escrito? É pecaminoso? Corresponde à visão dos portugueses? Corresponde. Mas a visão dos portugueses não é tão legítima como qualquer outra? Agradeço aos meus convidados, ao Orlando Piedade e ao professor João Pedro Marques, terem vindo ao Causa e Efeito falar e debater um pouco mais sobre este tema. Eu é que agradeço. Obrigado. Muito obrigado.